Sejam todos muito bem-vindos ao Multicast, o podcast da Multitech. Nós vamos trazer nos nossos episódios uma série de novidades, inovações sobre o mundo da tecnologia. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre o software SolidWorks, um software que acabou de completar 30 anos de existência. E para esse bate-papo, eu trouxe aqui o Luiz, que é nosso engenheiro de aplicações, nosso especialista, e a ilustre presença do nosso amigo Thiago Morim, que é o gerente técnico da Sua Systems. Fala, pessoal. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que o pessoal vai estar vendo isso aqui, né? Mas obrigado pelo convite. Prazer estar aqui podendo participar desse primeiro episódio do Multicast aqui. A gente tem bastante coisa para falar, né? Então, estamos numa época boa de lançamento de SolidWorks, de 3D Experience. Então, obrigado pelo convite. Legal, Thiago. Eu vi que tem muitas novidades e a gente inclusive vai separar essas novidades todas em vários capítulos, que não caberia tudo em um único episódio. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre as novidades da parte de design, da parte de CAD, que é a parte mais abrangente do SolidWorks. Eu fiquei sabendo que o SolidWorks é o software de CAD mecânico com mais usuários no mundo. Em torno de 8 milhões, é isso, Thiago? Isso aí, um pouco mais de 8 milhões de usuários, né? Então, realmente, é o CAD 3D mais usado no mundo e acho que também pela abrangência, né? De diversas indústrias, empresas de todos os tamanhos, a usabilidade, a comunidade de SolidWorks, eu diria que é a principal fortaleza hoje que a gente tem em todo o nosso portfólio de ferramentas, mas principalmente liderado pelo CAD 3D. Então, é uma comunidade que só cresce. É muito comum, os clientes que nos procuram para fazer serviços, quase todos eles são usuários dessa ferramenta. E vamos começar então com as novidades. Luiz, o que você traz de primeira novidade para a gente nessa parte de design? Bom, primeiramente, então, olá pessoal, né? Sou o Luiz, engenheiro de aplicações aqui da Multitech, e hoje a gente vai falar então um pouco das novidades. Nesse episódio de hoje, a gente separou basicamente as novidades de peças, montagens e detalhamento do SolidWorks. Depois, na parte 2, a gente vai falar um pouquinho mais de outras novidades. No ambiente de peças, nós aí tivemos melhorias no ambiente de chapas metálicas, né, sheet metal. Tivemos melhorias em equações, sistemas estruturais. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas, aqui na parte de chapas metálicas, é que agora, no SolidWorks 2026, é possível deslocar as flanges de base a partir de um vértice, uma superfície, uma face ou um plano. Então agora, eu não preciso criar um plano de referência acima para poder criar a minha flange. Eu não preciso fazer esse plano acima. Eu simplesmente posso fazer um offset e construir a minha chapa, né, economizando muito mais tempo. Então é uma novidade bem interessante aí. E falando ainda do ambiente de chapas metálicas, uma outra novidade que nós tivemos foi na parte de tratamento de cantos. Então essa ferramenta ela já existia, porém, somente para os cantos externos, e agora ela foi aprimorada para os cantos internos das peças de sheet metal. Ou seja, agora, além da opção coletar todos os cantos, eu tenho também a opção de coletar os cantos internos, e as arestas elas serão selecionadas automaticamente, tornando o tratamento de cantos bem mais intuitivo, bem mais fácil, né? Então, eu achei essa novidade bastante interessante, porque eu otimizo o meu tempo, né? Ao invés de ter que selecionar aresta por aresta, né, manualmente ali, eu já tenho uma opção que ela vai coletar todas as arestas. É legal porque assim, muitas vezes a gente procura grandes novidades, né, de uma versão para outra, mas na prática eu gosto muito das novidades pequenas porque são coisas que a gente usa todo dia, o dia inteiro. Né? Então, por exemplo, essa parte de fazer o offset ali do flange base é algo que a gente já tinha na extrusão. E muitos clientes usam isso porque é o que você falou. Eu não preciso fazer um novo plano, criar um recurso a mais, você simplesmente vai trabalhando e naturalmente você pode deslocar. E tratamento de canto, eu acho que todo mundo precisa fazer uma chapa metálica, precisa coletar isso e você poder fazer um clique, coletar todos os internos, todos os externos. São as pequenas coisas que fazem totalmente diferença no dia a dia do usuário, né? Legal. Com certeza. O que mais tem aí de novidade, Luiz? Outras duas novidades do ambiente de peças do SolidWorks, né? Ainda falando de tratamento de cantos, mas agora mudando para os sistemas estruturais, ao invés de chapas metálicas, né? Então, nós também tivemos essa melhoria no tratamento de canto dos sistemas estruturais. E agora eu consigo fazer esse tratamento de canto, o SolidWorks ele vai me apresentar algumas cores para otimizar ali, ficar mais fácil de pré-visualizar qual o canto, qual o tipo de tratamento que eu quero aplicar ali no meu metalon soldado, que é o caso aqui, por exemplo. Então, eu tenho um controle mais completo e intuitivo desse tratamento de canto, com pré-visualizações aí que facilitam para a gente realizar esse comando. E ainda em sistemas estruturais, né, nós tivemos melhorias na lista de corte.
Então, agora, essas propriedades da minha lista de corte, elas podem ser usadas nas propriedades do SolidWorks, do ambiente de peças ali do SolidWorks. E quando eu importo essas propriedades ali para minha propriedade de peça, eu consigo usar ela como atributo. Então, na prática, você vai fazer essa referência às propriedades da lista de corte e vai vincular ela como um atributo. Então, por exemplo, descrição, comprimento total ou outras informações que você queira adicionar nas propriedades da peça. E com isso, eu consigo gerar ali um atributo para exportar essas informações no meu software PLM, como a plataforma 3D Experience. Então, é mais uma vantagem aí de otimização de tempo também que eu tenho com essa novidade aqui, né? Não, sem dúvida. E é interessante porque sistemas estruturais é um ambiente que às vezes as pessoas não se dão conta que ele existe. Porque existe o ambiente de criação de estruturas, que é o Elements, que é o ambiente que o SolidWorks sempre teve, desde que o mundo é mundo. Mas os sistemas estruturais, ele também não é tão novo, ele já tem alguns anos, só que para fazer, assim, estruturas de larga escala, com muitos perfis, com muitas linhas, muitos níveis, cara, é a ferramenta mais rápida, mais ágil que tem para criar, para modificar. Então é um recurso que ele está cada vez mais sendo trabalhado para ter mais e mais detalhes, para se tornar, entendo que talvez a forma padrão do SolidWorks de criar estruturas. Com certeza. E agora, partindo do ambiente de peças, agora a gente vai falar um pouco das novidades de montagens, né? Então, nós tivemos aqui algumas novidades bastante interessantes. Eu trouxe 3, mais uma eu vou deixar para o final, que é a cereja do bolo. Guarda para o final então, Luiz. É a cereja do bolo, isso. A primeira delas aqui, todo usuário conhece o SolidWorks Toolbox, né? Então, a biblioteca de componentes ali, de fixadores e tudo mais. Só que agora o SolidWorks ele vai utilizar inteligência artificial para reconhecer automaticamente esses componentes. E eu posso importar os componentes de fixação sem nenhum recurso auxiliar ali de posicionamento, como um posicionamento inteligente. E a IA ela vai reconhecer aquele item e vai reposicionar rapidamente ali dentro do SolidWorks, como um simples arrastar e soltar. Então, independente ali da sua origem, pode ser componentes importados ali de alguma biblioteca ou podem ser itens nativos ali, projetos nativos do SolidWorks. O grande benefício aqui é que ao posicionar automaticamente, essa tarefa que já é comum ali no dia a dia dos projetistas, né, a gente já tem muito mais agilidade, então só arrasta e como se fosse um imã, ele posiciona automaticamente ali de uma forma muito inteligente. Então essa novidade é bem interessante mesmo. Não, legal demais. E assim, inteligência artificial é algo que não é novo no SolidWorks. A gente fala muito de IA generativa hoje, por conta, enfim, de todo o boom que o ChatGPT trouxe, e a gente tem muita coisa sendo trabalhada nisso também. Só que quando a gente fala, por exemplo, esse é um baita exemplo de IA sendo utilizada para agilizar o dia a dia também do usuário, onde qualquer coisa que se pareça um parafuso, uma porca, uma arruela, ele posiciona automaticamente. Então você arrasta, ele entende que é um furo, ele entende que aquilo lá provavelmente é um parafuso, não importa se você desenhou, se você importou, se é do toolbox, sem nenhuma preparação prévia. Ou seja, não é que você entrou na biblioteca e ajustou o recurso para que ele entenda. Não, ele simplesmente reconhece a geometria e faz o posicionamento de acordo com a inteligência que já está, enfim, já está intrínseca ali dentro do SolidWorks. Né? Isso traz muito mais agilidade, né, para os projetistas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, porque imagina que eu precisasse trazer o item do toolbox ali, tem que colocar um posicionamento de coincidente, concêntrico, um por um, né? Então, realmente, o ganho de tempo aqui ele é bem significativo. E isso é interessante, porque assim, isso no toolbox já existia, né? Com o item do toolbox oficial, você arrasta, ele ajusta o tamanho ali, posiciona. Só que muitos dos nossos clientes desenham seus parafusos ou importam de bibliotecas específicas. Sim. E aí não, ele tinha que ir lá, fazer o posicionamento, que é super rápido no SolidWorks. É super rápido. Só que você arrastar e ele posicionar direto é mais rápido ainda. É mais rápido ainda, com certeza. Então, é uma novidade muito interessante. É isso aí. E uma outra melhoria aqui no salvamento dos arquivos, né? Então, agora quando a gente faz alguma alteração estética, alteração de alguma cor, algum plano, o SolidWorks ele tem um novo indicador no salvamento de montagens. Então, agora ele vai aparecer entre colchetes, informando que apenas essas alterações foram estéticas que foram feitas, né? Então, alterações que não mudam a peça fisicamente, é um plano de referência, uma cor, algum decalque, né? Então, essa melhoria ela permite seja modificar, ocultar ou até mesmo excluir essa geometria de referência, desde que isso não altere a peça fisicamente, né? E os decalques, eles também são um bom exemplo aqui, porque quando a gente arrasta e solta esse decalque, né, de aviso nessa peça de chapa metálica, observe que o indicador de salvamento da montagem ele ainda está entre colchetes. E o que isso indica?
que embora os componentes eles precisam ser salvos, a montagem de nível superior ela não vai precisar. Então, a gente pode editar a aparência ou até mesmo modificar um plano de referência, e como nenhuma dessas operações ela vai resultar numa alteração física da montagem, significa que ao salvar o documento, o SolidWorks ele vai me notificar que a montagem de nível superior não vai precisar ser salva. Então, porque antes eu teria que salvar a montagem toda por causa de uma alteração simples, alteração de uma cor, né? Agora eu consigo somente salvar aquela peça em específico. É uma coisa muito inteligente, na verdade, se você parar pra pensar, porque às vezes é isso, você vai alterar uma coisa, um detalhezinho, um decalque, uma cor, que não muda a estrutura da montagem. Muda só no nível de peça, e o que está sendo representado na montagem é o nível de peça. Quando você abrir ela de novo, ela vai reconhecer, ela vai recarregar aquelas informações. E você poder ter um feedback visual rápido do tipo, cara, não precisa se preocupar em salvar a montagem, salva a peça, tá tudo certo. E a gente está falando de SolidWorks, que muitas vezes clientes trabalham com peças de milhares e milhares de componentes. Né? Então, assim, é um detalhe, é um tempo muito grande que às vezes a gente ganha, dependendo da complexidade da montagem. Né? A gente falou um pouquinho de peça, falou um pouquinho de montagem. E o que teve de modificação na parte de desenho 2D? Teve alguma modificação agora, Luiz? Com certeza teve, e eu trouxe 3, mas também vou deixar uma pro final. Legal. O Luiz tá cheio de surpresa hoje. Né? São duas de inteligência artificial que vão ficar... que bacana. Vou deixar elas pro final pra gente falar. Então, uma de montagem e uma de desenho. Tá? Bacana. Então, falando de duas aqui das novidades do desenho aqui do SolidWorks, né? Lá no SolidWorks 2012, essa novidade de linhas magnéticas ela foi implementada para organizar os balões. Então, quando eu tenho balões ali na minha montagem que fazem referência à minha tabela Boom, eu puxo uma linha magnética. Só que agora, no SolidWorks 2026, você pode usar essas linhas magnéticas para alinhar outros tipos de anotações, como notas, símbolos de solda, acabamento de superfície, símbolo de revisão, tolerâncias geométricas. Então você consegue anexar nessas linhas magnéticas, e esse novo comportamento ele vai ajudar a organizar ali as anotações e vai deixar o seu desenho muito mais limpo, muito mais organizado. Né? Então, com muito menos esforço manual, eu puxo uma linha magnética e tenho ali um resultado bem, bem bacana. Boa. E a outra novidade é também, além das linhas magnéticas, nós temos essa novidade de quebras das linhas de dimensão. Então, ela já existia, só que agora ela inclui quebras ao entorno do texto da dimensão. Então, basta eu selecionar as cotas e adicionar ali a quebra de dimensão. Essa quebra ela vai ser atualizada dinamicamente conforme eu arrasto a dimensão, conforme ela é movida. E se alguma dimensão que cruza essa quebra for adicionada ou removida, basta eu atualizar ela e ele vai também atualizar essa quebra. Muito, muito interessante essa novidade. Esse é legal, porque esse é o tipo de detalhe que às vezes eu tive tanta briga com o usuário, às vezes, do cara, não, mas eu prefiro fazer no 2D, no draft site, assim, no qualquer CAD 2D, porque eu vou lá, eu faço as quebras, eu faço o detalhezinho. Então, assim, o SolidWorks, ele tem recurso para replicar a forma que você quiser, o padrão que você quiser de desenho. Esse é um exemplo. Né? Você simplesmente mover uma cota e ele já entender aqueles passamentos, que são detalhes que na hora de impressão, na hora de leitura de um desenho 2D mesmo ali, faz total diferença. Né? E as linhas magnéticas é interessante, porque a linha magnética, na verdade, é um recurso que veio do SolidWorks Composer. SolidWorks Composer, que é a nossa principal ferramenta de comunicação técnica para materiais de manuais de montagem, toda a parte de treinamento, muitas vezes, seja manuais impressos ou interativos, ele tem a linha magnética para organizar, muitas vezes, esses detalhes, né, essas anotações. E é muito legal trazer isso para o 2D, porque ele ajuda a realmente organizar, que a gente tem tanto detalhe de anotação, tolerância geométrica, cota, e você poder realmente posicionar isso de uma forma simples pela linha, também faz uma diferença legal. Muito Exatamente, porque se você tem um desenho muito complexo, cheio de dimensões, né, quanto mais limpo, quanto mais organizado aquilo tiver, melhor facilita o entendimento do desenho. Então, é aquilo que você falou no começo, são novidades simples ali, mas que fazem muita diferença no produto. Isso aí é assim, a pessoa que nunca usou talvez um CAD 3D, um SolidWorks ou qualquer outro vai olhar e falar, cara, mas isso é pequeno, nossa, mas essa é a novidade? Quem usa no dia a dia, quem precisa fazer projeto, entregar desenho, entregar projeto todo dia, olha e fala, caramba, isso aqui vai me agilizar bastante. Então é isso, né? É pensando realmente no nosso usuário, na nossa comunidade, que muitas dessas novidades são feitas e com feedback também deles, né? E eu trouxe mais uma também, ainda em detalhamento, antes de falar das novidades de IA, né?
foi uma melhoria nos textos personalizados das tolerâncias geométricas. Então, agora eles oferecem essa opção de inserir texto nos campos de intervalo ali. Então, o que antes dava para eu inserir apenas valores numéricos, agora eu consigo inserir letras e outros símbolos, né? Então, isso é útil quando a gente precisa adicionar esse tipo de informação no símbolo de tolerância. Por exemplo, se eu vou inserir um valor ali de uma tolerância e nesse valor eu insiro uma variável que ela é referenciada em alguma tabela, algum bloco, alguma nota ali. Então, esse aprimoramento, né, essa melhoria, ela oferece aos usuários essa maior flexibilidade ali nos símbolos de tolerâncias geométricas. Boa. Me conta uma coisa, Thiago. Eu sei que o SolidWorks ele é muito conhecido, ele tem 3 configurações, né? A Standard, a Professional e a Premium, né? Quase todas essas melhorias já estão disponíveis, já quase todas na versão Standard, depende do recurso. Não, todas essas, pelo menos que o Luiz apresentou até agora, em qualquer versão. Na versão Standard, básica, Premium inicial, ou Ultimate, que agora tem uma quarta que é Ultimate. Bacana. Mas sim, porque são recursos core do dia a dia ali, realmente, que não envolvem outros suplementos ou outros recursos. Então, todo mundo tem bastante SolidWorks para poder aproveitar todas essas novidades da versão 2026. Pelo menos tudo que o Luiz apresentou até agora. Não sei que ele vai mostrar ainda, né? Mas até agora tá tudo certo. Ele falou que tinha trazido pra gente uma surpresa, uma coisa de inteligência artificial. Antes dele mostrar, qual que é a posição da Dassault para essa questão de inteligência artificial? Isso vai estar disponível para todo mundo? Isso vai ser aos poucos? Como é que a Dassault está imaginando implementar IA nas suas ferramentas? Como eu comentei, né? IA nas nossas ferramentas não é algo novo. Na verdade, não só SolidWorks, como CATIA, como outras ferramentas de gestão, a gente já usa IA há muito tempo. Só que é uma IA que não é uma IA generativa. Muitas vezes era uma IA ali que ajuda no dia a dia, ajuda em tarefas comuns, cortando alguns caminhos, né? Então isso não é novo, então posso falar tranquilamente, todos os nossos usuários já se aproveitam da IA faz tempo. Só que eu entendo a IA generativa e tudo isso que as pessoas buscam ali de digitar ou conversar e ele fazer alguma coisa. Hoje, assim, a gente tem um trabalho muito forte, né? Faz parte do que nós chamamos nossa estratégia de 3D Universes, que é toda a criação de virtual twin, de tudo quanto é tipo de produto em várias indústrias, só que utilizando como base a inteligência artificial. Né? Então, realmente é algo que a gente vem trabalhando, a gente teve várias novidades ao longo do nosso portfólio esse ano, já em 2025, né? Com a própria Aura, que depois talvez a gente vai falar em algum episódio aqui, que é o nome da nossa inteligência artificial. É bacana. Né? E isso vai se tornar ainda cada vez mais comum e trazendo mais poder de fogo ao longo das próximas atualizações do ano que vem. Mas hoje, todo usuário SolidWorks que já tem a sua 3D Experience, ele já tem acesso à Aura. Seja dentro do SolidWorks para fazer perguntas, para entender alguns recursos, seja pela própria interface da 3D Experience no browser, no celular, onde quer que seja. Então, os usuários já têm acesso a isso e agora muito mais coisas estão sendo agregadas nas próximas versões ao longo do ano de 2026, eu diria. Né? Bacana. E, Luiz, antes de você mostrar as últimas novidades, você está acompanhando o nosso podcast. Conta aí pra gente, o que você achou desse modelo, o que você achou desse formato nosso de podcast. Conta pra gente o que você quer ver nos próximos episódios, que temas você quer que a gente traga para vocês, que a gente vai preparar um conteúdo exclusivo dedicado para você. Luiz, mostra aí pra gente quais são as principais novidades você comentou sobre inteligência artificial no SolidWorks, agora para versão 2026. Certeza. E não deixe de compartilhar esse conteúdo, né, com algum colega, algum usuário do SolidWorks, para que mais pessoas, mais usuários fiquem sabendo dessas novidades, do que tem na nova versão. Né? Então, vamos lá. Eu tenho uma novidade de detalhamento e uma de montagem. Vamos começar pela de montagem? Pode ser? Então, maravilha. Então, nessa novidade de montagem, qual que é essa grande novidade no ambiente aqui de montagens? É justamente o carregamento seletivo. Então, todo mundo sabe que trabalhar com montagens de grande porte, né, quando eu tenho montagens com muitos componentes, pode ser bem complicado, né? Normalmente ali para ter uma visão completa do meu projeto, eu preciso abrir a montagem geral, a montagem com todas as peças, até mesmo as peças que eu não vou usar. E aí que começa o problema, porque tem demora na abertura, demora para salvar, e até mesmo a fluidez às vezes do software não fica tão legal assim de trabalhar. Só que agora, no SolidWorks 2026, integrado com a plataforma 3D Experience, nós temos o carregamento seletivo, onde eu consigo escolher graficamente apenas as peças e os subconjuntos necessários que eu vou trabalhar. E ainda eu posso salvar essa seleção como uma visualização filtrada, como um filtro para eu poder abrir aqui no SolidWorks.
E um outro ponto bem legal é que se você precisa isolar algum sistema ou subconjunto, eu posso fazer isso tanto por volume, tanto por estado de maturidade ou por alguma outra propriedade. Eu consigo criar um filtro disso e também jogar dentro do meu SolidWorks. Então, ao invés de esperar todos os componentes carregarem, você abre somente o que você selecionou e começa ali a projetar em cima no mesmo instante. Então, isso reduz muito o tempo de abertura e deixa, né, todo o fluxo de trabalho muito mais rápido ali, principalmente para quem trabalha com montagens que possuem muitos componentes, né? Então, uma novidade bem interessante aqui. Esse é um recurso interessante, porque assim, o SolidWorks ele tem muitos recursos para trabalhar com grandes montagens e trabalhar muito bem. Eu conheço clientes que trabalham com mais de 50 mil itens, beirando 100 mil itens. Só que assim, você exige uma certa estratégia de uso, né? E quando a gente fala de projetos e produtos desse tamanho, geralmente eles são compartimentados, tem vários subsistemas, tem várias pessoas trabalhando naquele projeto, seja um layout, seja uma máquina, enfim. Então assim, o SolidWorks ele realmente sempre teve muitos recursos para otimização de grandes montagens. Só que esse novo recurso de criação de filtros e abertura desses filtros, ou seja, na 3D Experience você consegue filtrar os subsistemas. Então tem uma montagem do SolidWorks, lá eu filtro os subsistemas na 3D Experience e abro esse subsistema no SolidWorks, com somente os itens, os subconjuntos, peças, enfim, que fazem parte daquele filtro. Ou seja, eu não preciso suprimir peça, eu não preciso ocultar, eu não preciso criar uma configuração, não preciso fazer nada. Eu criei esse filtro, eu abri, eu continuei fazendo meu trabalho. Então pode ser que a gente tenha 3 sistemas, onde nós 3 aqui estamos trabalhando em filtros diferentes. Só que quando a gente salva aquilo de novo no SolidWorks, na 3D Experience, a montagem principal é atualizada. A gente não precisa se preocupar com as interfaces, o que eu fiz, o que o Arthur fez. Ou seja, é um recurso que torna naturalmente o trabalho e a divisão das grandes partes ali para essa montagem algo muito simples de se trabalhar, algo muito fácil. E o desempenho realmente é aprimorado muito, muito nesse caso. Inclusive, é uma ferramenta que tem dentro do CATIA e agora da Dassault está trazendo para dentro do SolidWorks também, né? Sim. Na verdade, os filtros são uma coisa que a 3D Experience já faz há muito tempo, né? E o CATIA já tinha essa possibilidade de abertura de filtro, o SolidWorks tem essa possibilidade. Essa é a magia, para mim, da plataforma 3D Experience. É poder trafegar os principais recursos de SolidWorks para o CATIA, de CATIA para o SolidWorks, de Enovia, de Delmia, de Simulia. Então a gente tem muito tráfego, assim, tem recurso do SolidWorks que ele começou a ser utilizado nos X-Apps, no CATIA e vice-versa. Ou seja, dá aos nossos usuários acesso às principais ferramentas, não importa o produto, a brand, a marca dentro da Dassault, e quem possibilita isso é a plataforma 3D Experience. Bacana isso, hein? O que mais tem, Luiz? Você falou que eu achei muito interessante essa questão de poder filtrar as montagens, abrir só o que você precisa. Você falou que tinha mais alguma coisa na parte de 2D também, com inteligência artificial? Isso mesmo. E agora, então, o SolidWorks 2026 ele vai utilizar a inteligência artificial para fazer os detalhamentos 2D automaticamente. Esse é o meu recurso favorito, para falar a verdade da versão. É isso mesmo. Eu também elencaria como um dos principais aqui. Então, basta eu selecionar ali as montagens, as peças que eu quero e gerar o desenho automaticamente. Então, esse processo ele vai rodar em segundo plano e você continua trabalhando ali dentro do SolidWorks em outras tarefas. E aí ela vai criar o desenho, o layout das vistas, vai colocar a chamada de furo, vista de seção, dimensões e até mesmo uma lista de materiais, uma lista BOM com os balões se você estiver detalhando ali uma montagem. Claro que o desenho vai precisar ali de um refinamento, um ajuste aqui, um ajuste ali, mas o ponto aqui é o ganho de tempo que nós vamos ter ao gerar automaticamente esses desenhos. Então, você pode colocar 10, 20, 30, 50 desenhos para serem executados em segundo plano, enquanto isso você continua trabalhando. E a base de todos esses desenhos ali, as principais vistas e as principais dimensões, você já vai ter. Então, essa aqui eu diria que é a principal novidade aqui. Eu também acho. Porque assim, é o que você falou. Não é que a gente vai pedir para fazer um desenho, ele vai fazer o desenho, não precisa fazer nada. Até porque desenho 2D pode não parecer, mas ele é muito pessoal. Sim. Tem normas, tem beleza, regras de cota, de vistas e rebatimento, tem tudo isso. Só que ainda é muito pessoal. O cara que vai fazer o desenho dele, eu gosto de colocar a lista para cá, eu gosto de usar as cotas dessa forma. Então assim, realmente... E isso realmente é um desenho sendo criado por IA, ou seja, não é que tem um template, vistas pré-definidas, não, ele vai aprendendo conforme o uso, cada nova versão ele vai sendo aprimorado ainda mais, né? Isso na verdade,
aparição desse recurso foi já em 2025, né? Uma primeira versão beta, eu diria. Então, com isso, eu acho que a beleza disso é o que você falou. Não é eu vou fazer um desenho, peço para fazer aquele desenho, depois eu abro ele e edito. Não. Deixo fazendo lá 10 desenhos. Na hora que eu fazer o meu detalhamento final, eu vou abrir alguma coisa que já começou e imagina que ele esteja, sei lá, 30% pronto. Se é 30% do meu tempo de cada detalhamento que eu tenho que fazer, é muita coisa. É muita coisa. E aí, realmente, eu vou finalizar só os detalhes ali que eu acho que faz sentido. E essa versão 2026 já está disponível para todo mundo a partir de quando? A partir de 2025 ainda? A partir de 2025 ainda. Agora, em novembro, sai a versão SP0, se eu não me engano. Agora eu não lembro a data, mas agora Agora em novembro. E todos os usuários que têm o seu contrato de manutenção ativo aí com a Multitech vão ter acesso já a essa primeira versão já do SolidWorks para poder atualizar, baixar e fazer seus testes. Legal. Luiz, muito obrigado por essas primeiras novidades. Eu fiquei sabendo que tem tanta novidade, a gente vai precisar mais um episódio para contar as outras novidades na parte de CAD mecânico. Thiago, muito obrigado pela sua presença. E você que nos acompanhou, fique ligado que em breve vai sair mais um episódio com a segunda parte das novidades do SolidWorks mecânico. Acompanhe a Multitech nas redes sociais, nossos canais e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.